Vamos aguardar aí, pessoal. Oi, Pri. Pri acabou de entrar, mas vamos ver que está fazendo um teste. Deixa eu chamá-la. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aguardando a conexão. Era uma conexão. Eu entrei, não entrei? Tô aí. Entrou, tá aqui, mas está. Deixa eu te explicar como é que eu posso explicar. Nós estamos e você está um pouco fora ainda. Não apareceu. Vamos lá. Cadê você? Ah, Oi. apareceu. Vamos ao teste aí. Já tem a amiga, Nossa, tá funcionando. Júnior. Oi, então já estamos aqui. Ainda estou no escritório ainda, não consegui sair do escritório. Pedro Vitor também entrou, então o pessoal já entrando. E só que a nossa live, ela certo vai correr às 21h30 com o tema pedofilia, crime ou doença. Estaremos juntamente com a doutora Priscila Mota de Queiroz. Ah, minha amiga, diretora do Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar, e nós estaremos falando, desenvolvendo um pouco sobre isso, um contexto meio que histórico, um contexto judicial pelo ECA. Melhor pessoa poder falar um pouquinho do que vai ser falado mais tarde é ela. Vai que vai, Pri. Boa noite, gente. Boa noite, Jean. Prazerzaço estar aqui, né? A gente vem batalhando muito à frente desse instituto, que é tão importante pra gente, Isso, porque através dele a gente consegue melhorar a vida da isso. coletividade e buscar porque realmente, pelo que é justiça. A mim muito me agrada falar sobre o tema, porque acredito que toda vez que a gente fala e debate, a gente leva conhecimento e as pessoas começam a ter mecanismos para se proteger. Isso. A propósito, hoje a gente vai falar sobre um apanhado histórico. Infelizmente, o termo de live não é extenso, a gente sabe que acaba ficando Sim, chato. Então, não vou falar de Roma, não vou falar antes de Cristo, nada. Eu vou falar de Portugal para cá, isso, né? O que vem a ser crime e o que é pedofilia. isso. Eu acredito que é uma confusão muito grande. A comunidade de psiquiatria e psicologia, ela reluta muito com o termo pedofilia Uhum. para a tipificação de crimes sexuais praticados contra crianças. E aí, com o desenvolvimento da live, a gente vai conseguir explicar o porquê, Acaba tendo né? enumerado Então, também, ele acaba tendo enumerado também, né, no artigo 217A do Código Penal, né? do Código Penal. Isso. Isso, E aí nós vamos tá? desenvolver um pouquinho essa Então, ideia, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Então, falta bem pouquinho para começar para dar 9h30. São 9h12 agora. então, então, beleza. Então, assim, vai ser um tema bem legal, um tema bem atual, né? Hoje nós vamos estar falando sobre esse tema. Na terça-feira, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o ciclo da violência, né? Com relação à mulher, tudo que se passa com a mulher, os crimes contra a mulher, né? E quem vai estar falando com a gente também vai ser a doutora Rosana Gomes, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então está sendo bem legal. Na quarta-feira, quem vai estar falando com a gente vai ser o doutor Ferrinha, né? O Genilson Ferrinha, vai estar falando sobre alienação parental, tá? Vai estar falando sobre a questão da alienação parental, bem abrangente e muito polêmica, é verdade mesmo, é verdade mesmo. Então, assim, vamos estar falando sobre todos esses contextos e vai ser legal pra caramba. Tem muito mais outras pessoas que vão falar conosco também, vão falar um pouquinho sobre a questão de família. Tem muitos contextos legais aí para serem talhados, adotados, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Priscila?
Oi, gente. Então, tá faltando um pouquinho de tempo, então eu vou reforçar também os convites feitos pelo Jean Anderson. A gente está criando uma rotina de lives justamente para estar divulgando o Instituto e estar levando conhecimento para vocês, né? Tem temas muito abrangentes. A gente, infelizmente, a gente trabalha contra uma mídia que não informa, ela mais desinforma do que informa. Então, até mesmo nos casos que na próxima semana, né, de violência doméstica, de alienação parental, tudo vai de forma meio desconstruída para a mídia. Então, a intenção da gente é até mesmo levar informação técnica, né, de uma forma simples, né? Todo mundo hoje tem acesso ao Instagram, é fácil, dá para depois assistir novamente. E a gente também vai estar à disposição para estar tirando dúvidas, né, Jean? E isso aí. Eu entrei agora, estou olhando aqui pelo outro Ó, você aparelho, é porque eu entrou, hein? acabei de entrar pelo Instituto, tá? Tá aí também pelo Sim. Instituto. E é legal para que nós possamos. Algumas pessoas dizem, né, que tem como nós estarmos juntos aí e participar também pelo Instituto. Algumas pessoas. Então, estamos vendo como é que nós podemos fazer aqui para poder acoplar. Tem muitas pessoas pedindo para estarem conosco, né? Participar. Participarem conosco, inclusive do Instagram do Instituto. Então, nós estamos vendo aqui como que nós vamos fazer essa mágica agora, porque eles falaram, eu estou aqui com o computador, estou no escritório ainda, não saí do escritório, então estou com o computador e dois telefones, fazendo uma mágica aqui, tentando fazer uma mágica aqui com a gente, para que possamos conseguir e falar bastante sobre o tema. Vamos lá? Vamos começar a dar um Gente, enfoque legal nisso daí? vamos sim. Vou dar boa noite aí ao Marquinhos, meu cunhado, que entrou também. Oi, Marquinhos. Oi, Rodrigo, meu amor. Também está assistindo a gente. Isso. Então, agradeço a participação também deles. O Marquinho é marido da minha irmã, né? Eles têm três filhos pequenos, né? Então você imagina como que a temática é importante, né? Bem, gente, vamos falar dessa cultura no Brasil, né? A nossa tradição, ela é luso-brasileira, né? Nós fomos colonizados por Portugal Uhum. e as relações sexuais entre adultos e adolescentes, elas eram frequentes e elas não eram condenadas pela teologia. Porque que acontecia? Na época da colonização do Uhum. Brasil, as leis naquela época eram ditadas pela teologia, Uhum. né? Em específico pela Igreja Católica, né? Mas os crimes, quando levados ao tribunal da Santa Inquisição, eles eram meio que deixados de lado, não eram levados tão a sério. Eu separei dois casos aqui que foram levados em 1746, que chegou no Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Preste atenção na denúncia. Maria Teresa de Jesus, mulher casada, moradora da vila de Santarém, saindo de sua casa com seu filho, Manuel, de 5 anos, foi levado por um moço, Pedro, criado para um porão e usou o menino por trás, Uhum. vindo o menino para casa todo ensanguentado. O que aconteceu com essa pessoa? Nada. Não sofreu pena Meu alguma. Deus. Ele era um rapaz desconhecido, o menino foi estuprado, foi levado à denúncia, Uhum. né, ao Tribunal de Contas de Lisboa e, naquela época, nada foi feito. Uhum. Porque naquela época ainda, as crianças eram vistas como coisas. Elas serviam ali para satisfação, né, de outrem e não eram vistas como detentores de direitos. Né? Então, assim, esse foi um caso em 1746, só para a gente entender como é que era a cultura. Uhum. O nosso próprio estatuto de criança, né, Estatuto da Criança e do Uhum. Adolescente, ele é muito recente. Ele data de apenas 30 anos, né? Uhum. Se a gente for pegar a Lei 8.069, e ela ainda é muito recente, se a gente for ver os absurdos que aconteceram aí no nosso país, né? Desde Correto. então, nas nossas crianças. Doutora Flávia, boa noite. Não a conheço pessoalmente, mas agradecemos aí
a parabenização pelo projeto. Inclusive, acompanho esse projeto belíssimo, Instituto, né, Anjos da Liberdade. E Ao qual também sou diretor de a lá doutora. também, né? Podemos dizer que A gente essa é a é projeto, a gente percussora, se inscreve né? Luta bastante muito aí legal. por tudo que acontece hoje nos direitos humanos. Essa tem sido uma guerreira. Eu acho que a gente pode abrir um tópico aqui para. Estamos falando sobre a questão da pedofilia e tudo mais. Porém, a Flávia ela tem aberto portas, né, para muitas pessoas e com o tempo que ela tem, o conhecimento que ela tem feito grandes coisas pela sociedade e por profissionais, por amigos também que estão ao lado dela. Flávia, você, um beijo, tu sabe que eu te amo de montão. Você, meu coração por ti não bate, ele capota. Então, seja bem-vinda. Bem, já, e falando do tema que foi proposto, Uhum. né? O que seria? Pedofilia é crime ou é doença, né? Esse tema, ele é complexo, muito complexo, polêmico e de grande interesse não só para mim, mas para todo mundo. Sim. Foi o que acontece? A gente, antes da gente tratar da questão penal, a gente tem que dizer que a pedofilia não é crime. E toda vez que eu falo isso, as pessoas olham para mim com estranheza. Ah, como não é crime? Porque a pedofilia é um desvio de personalidade, uma característica, uma doença psiquiátrica, assim como esquizofrenia, assim como a necrofilia, a Uhum. zoofilia, ou seja, é um distúrbio de comportamento que leva aquela pessoa a ter a atração sexual, o libido, né, o desejo por crianças. E aí a gente fala de ECA. O que que o ECA entende como criança? Uhum. Né? De 0 a 12 anos, né? E aí o Código Penal, no caso, caracterizando pedofilia até os 13 anos, de 0 a 13 seria pedofilia, Isso. e a partir dos 14, né, deixa de ser considerado é, a questão do vulnerável, Uhum. e aí as típicas do Código Penal, lógico, como sendo menor de 18 ainda, assistido ali pelo Estatuto da Criança e do Sim. Adolescente. Quer falar? Não, você pode ir desenvolvendo, que aí eu vou conversando com você. É até bom, porque nós falamos sobre essa questão, porque muitas das pessoas, elas adotam essa... Até a Jaqueline Borba entrou, a Jaqueline, ela é de Manaus, e eu passei por algo muito interessante em Manaus, é bom nós falarmos, você está falando sobre o contexto histórico, mas mais à frente eu vou falar o que aconteceu comigo em Manaus. E aí, sobre um caso que é tido como situações culturais naquela região, na região norte, né, com relação à questão de crianças e pais e pessoas daquela região. Mas desenvolve e nós vamos debatendo um pouco com relação a isso, nós vamos discorrendo com relação a isso e nós vamos apresentando isso ao pessoal. Pode dar continuidade. Então, a grande confusão que existe é que muitas vezes a gente escuta que a pessoa foi presa pelo crime de pedofilia, Uhum. né? Só que esse tipo penal não existe. Não existe o tipo penal pedofilia. Existe o estupro, Uhum. existe a divulgação de material pornográfico ou a manutenção, né? Existe a utilização de crianças para prostituição. Mas o tipo pedofilia não existe. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde caracteriza a pedofilia como um transtorno psicológico onde o indivíduo possui atração sexual por crianças e adolescentes pré-púberes. Por que a gente tem que falar isso? Porque normalmente o pedófilo ele tem interesse por crianças sem pelo, é aquele corpinho de criança mesmo, entendeu? E aí as pessoas ficam sempre me questionando. Mas se não é crime, como punir o pedófilo? O pedófilo é o sujeito, ou seja, gente, vamos esclarecer quem é pedófilo. O pedófilo, nesse caso, pode ser homem ou mulher. Mas se ele não vem a praticar crime, ou seja, conduta tipificada no Código Penal, Uhum.
ele não é criminoso. Ele simplesmente tem uma doença, entendeu? Se ele não pratica, se ele não consome material pornográfico, se ele não divulga material pornográfico, mas ele tem dentro dele aquele desejo por pré-púbere, no caso as crianças, né, e pré-adolescentes, ele não cometeu crime, entendeu? O problema é quando ele exterioriza essa sua patologia e Uhum. a sua conduta vem se amaldar ou está na tipicidade penal, o que vai caracterizar o crime tipicamente descrito. Que vai ser o Então, assim, 17A no contexto, no caso, o estupro de vulneráveis, né, onde existe o tipo penal, né, e, aparece o tipo penal a partir do 217A. uhum, exatamente. E aí eu preciso que fique bem claro que não existe cura para a pedofilia. Entendeu? Por isso que esse tratamento ele deve ser constante, deve ser constante. Tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, mas castração química". Não, gente, não vai mudar, entendeu? O que precisa é ser atrapalhado na mente dessa pessoa que, Uhum. desculpa, infelizmente vem acometida dessa doença, que eu entendo que é uma doença muito triste, Uhum. entendeu? Porque ninguém escolhe nascer com ela, mas ele tem a condição de saber o que é certo e o que é errado. O pedófilo, ele sabe. Ele sabe que a conduta dele é errada. Por isso que ele recebe a punição, entendeu? E vale observar, e isso fica bem claro, que menos da metade, menos da metade não, mais da metade dos registros de estupro de criança não são praticados por pedófilos, e sim agressores sexuais. Isso. Eles não têm a dúvida, a predileção por crianças e foi a oportunidade, e aí, né, acabou tendo essa violência, e quando vai para a grande mídia, a gente falando novamente de mídia, vai com o nome de pedofilia, de pedófilo. Sempre assim. Eu sempre tomo muito cuidado com a minha fala, porque às vezes as pessoas acham que eu estou pregando um abolicionismo penal em relação à pedofilia, e não é Sim. isso. Entendeu? Eu acho que sim que tem que ter ali o cumprimento de pena, que ele tem que ser sentenciado. O nome me incomoda, porque a gente sabe que nem todos os agressores são Sim. pedófilos, assim como nem todos os pedófilos se tornam agressores. E a gente escuta muito falar, aumenta a pena, né? Aumenta a pena do sujeito, mata, Uhum. como se fosse existir. Mas, na verdade, A bem da verdade, não vai. nós como pais, na atualidade, nós sempre vamos pegar, porque as pessoas que não têm acesso à lei, não têm o conhecimento da lei no contexto, então elas sempre vão talhar, vão falar daquilo que elas não têm compreensão. Então, quando a grande mídia ela exala e coloca para todo mundo que pedofilia é o crime, as pessoas que estão em casa não sabem que a pedofilia nesse contexto se trata de realmente um problema psíquico, vamos botar psíquico, um desvio de conduta, vamos botar dessa forma, e o crime ele se dá na consumação ou na divulgação, agora, após o advento do Código Penal, no artigo 217, no artigo 217A, né? Que como nós estamos falando, que é o estupro de vulneráveis. Como nós falamos, Eu que vou as pessoas falar só que pensam, só para a gente poder a dar um questão. feeling, de um caso que recentemente uma criança, um pai, ele estava sendo. Vou para alguns casos práticos, só para que as pessoas possam entender. Um pai, ele estava sendo condenado, né, pela questão de estupro de vulneráveis. E isso chegou para a gente com muita força, e aquilo mexe muito conosco, as pessoas falam, poxa, boa noite, Elô, lá de Bauru, está com a gente também aí, seja bem-vinda. E a Jaqueline também está participando bem com a gente, seja bem-vindo. Joel Rocha, seja bem-vindo. O que a Jaqueline fala é bem pertinente, sabe, João? Bem pertinente o que ela fala, justamente falando da castração, realmente. A Jaqueline ela é professora do Instituto Bradesco, acho que é o Instituto Bradesco, lá em Manaus. Né? Então, assim, ela tem uma representação muito grande, próximo a jovens, adolescentes.
e ela, a Mari, a Meire está em Brasília também, está conosco aí. Então, assim, tem uma representatividade muito grande próximo a jovens e adolescentes daquela região. Então, é perfeito. Doutora Rosana também chegou, seja bem-vinda. Então, ela tem representatividade top lá com o pessoal e é muito digno o trabalho que ela tem, que ela possui lá. E eu vejo a luta dela sempre com relação a isso, a trazer uma informação. Até nas férias dela, é importante salutar, falar isso, que até nas férias dela, ela está sempre lá tentando fazer do máximo para poder levar para os jovens, esclarecer os jovens quanto ao assunto. Então, quando nós falamos da questão do estupro de vulneráveis, esse pai estava sendo condenado e chegou para a gente. E aí, quando ele chegou para a gente, para que nós pudéssemos estar ajudando a esse pai, a primeira coisa que eu fui perguntar para ele qual era o tipo de crime, o que estava acontecendo, e aí foi falado o seguinte, ele cometeu estupro de vulneráveis com a filha dele. Quando foi falado isso, a primeira coisa que aconteceu, aquele pré-julgamento. A primeira coisa que vem é aquele pré-julgamento. E aí eu coloquei em mim a seguinte, eu parei na hora, eu lembro que no mesmo momento eu parei e falei assim, Senhor, o que leva um pai a fazer isso? E aquilo mexeu comigo. E aí vi aquela situação dentro de mim falando assim, pergunta para ele se o que ele está sendo acusado é verdade ou mentira. Olha nos olhos dele. E aí eu perguntei para ele, foi você que fez isso? Ele falou assim, ela é minha filha. E aí no tom de voz dele a gente percebe, né, o que ele estava falando. Janilson,